Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Gabriel Zatti Ramos e estamos aqui, pessoal, no nosso podcast, nossa conversa semanal sobre caminhos de cura, tentando unir ciência, saúde e espiritualidade à luz da doutrina espírita, né? Buscando sempre o enfoque onde a gente pode aplicar estes conhecimentos todos que a gente tem estudado, trabalhado na nossa vida diária, né? Porque o conhecimento que não é aplicado, ele não tem função. Então, todo o conhecimento que nós temos, tudo que a gente busca nas nossas vidas para conseguirmos algo, precisa ser colocado em prática, né? Porque todo esse conhecimento que não é colocado em prática, ele acaba criando o lodo, cria a lama, cria a procrastinação, cria a tristeza, o arrependimento e muitos outros sentimentos que não cabem mais às nossas vidas. Temos que ser práticos e simples no nosso raciocínio, colocando em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo nos centros, nos estudos, nos trabalhos, nos desfazendo das coisas antigas, renovando, nós conseguimos estar leves, estar abertos e crescer para Deus, né? Hoje eu vou falar uma coisa muito interessante para vocês, que é a importância do nosso pensamento, a importância da nossa intenção no processo da criação da realidade e, por conseguinte, da cura, né? Então, a mente e a matéria. Como que o espírito atua através da mente na matéria? A força criadora da realidade é a mente, né? A gente sabe isso desde as eras egípcias mais antigas, através dos estudos herméticos do Kybalion, que ele fala que o universo é mental, a mente criadora que faz esse universo existir é a mente de Deus, e nós, como reflexo e semelhança de Deus, nós também criamos a nossa realidade, né, tanto no nosso corpo como ao nosso redor, não é verdade? Também falando sobre a filosofia judaica, que nós derivamos da filosofia judaica, né? O pensamento, a oração, a fé, a busca por Deus é muito importante e faz com que a gente consiga colocar a vontade dele aqui na Terra, né? Jesus Cristo trazendo para nós a culminância de todo esse raciocínio da importância da oração, da fé, e que a fé transporta as montanhas, né? Se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós pediríamos para uma montanha mudar de posição e ela mudaria. Olha a importância de uma frase dessas. Significa, então, que realmente essa realidade que a gente sente aqui, ela é moldável. Jesus mexia com os elementos, né? Jesus mexia com as tempestades, acalmou tempestades, multiplicou pães e peixes. O que é isso? Como é que Jesus tinha esse poder mental de mexer com a realidade? Isso ficou no pensamento cristão como algo muito mágico, né? E a ciência moderna, quando começou com Descartes em 1700, ali ele criou um pensamento científico, onde ele tentou separar o pensamento espiritual, a mente, a alma, né, do corpo. E através desse método científico, ele conseguiu tentar isolar a realidade material da realidade espiritual. E a ciência moderna, derivada de Descartes, ela viveu muito tempo com esse paradigma da dualidade, né? Tem o corpo e tem o espírito, né? Muitos cientistas, muitos estudiosos da nossa realidade viraram materialistas, pois eles não acreditavam mais no espírito, né? E por muitas vezes nós somos conduzidos através de inteligências como se a única coisa que existisse fosse a coisa material. Com a ciência é assim, com a ciência médica também muitas vezes é assim. A gente faz pesquisas de medicamentos, de tratamentos muito importantes e não levando nada em consideração a fé, a esperança e esse lado espiritual. Isso está mudando, né? Tem muita gente boa, principalmente aqui no Brasil, o doutor Alexander, lá de Juiz de Fora, que tem trazido essa reconciliação da ciência com a espiritualidade e a importância científica de tudo isso. Por que eu estou trazendo esse assunto? Eu vou falar para vocês sobre uma coisa muito interessante, que é o nascimento da mecânica quântica. O que é isso? No final do século XVIII, início do século XIX, tem um cientista chamado Thomas. E esse cientista, Thomas Young, ele criou um experimento muito importante na física, chamado experimento da dupla fenda. O que é isso? Quando ele passava um raio de luz
por duas fendinhas e essas luzes se espalhavam, ele observou esse fenômeno da luz. E ele percebeu que quando a luz ela era observada como um movimento luminoso, como um movimento somente de força luminosa, de fótons, ela tinha um comportamento ondulatório, somente de luz. Mas se a gente observasse ela como se fosse uma partícula, como se fosse algo material, ela se comportava como algo material. Ou seja, ele conseguiu provar, isso vai fazer, para vocês terem uma ideia, foi em 1801 esse estudo. Nós estamos já no ano 2025, né? Já passamos mais de 200 anos desse grande experimento e que mostra a dualidade da partícula, do elétron, do fóton. E dependendo do observador, se o observador observa ele de um jeito, ele se comporta de um jeito. Ele colapsa as opções ondulatórias deles e se comporta como partícula. Isso chama-se colapso da onda, ou significa as ondas de possibilidades se transformam em matéria, se transformam em algo sólido e físico, dependendo apenas do observador. Então, sai um pouquinho daquele lado de Descartes. Descartes falava que a ciência estava desligada do espírito, da alma. E agora, com um estudo como esse, mostra que o observador, que a nossa mente consegue interferir num resultado científico. Isso é sensacional, profundo. Esse grande estudo foi o berço da mecânica quântica, e a partir daí o estudo quântico mostrou a importância grandiosa de como o observador, de como o nosso olhar para a realidade faz com que essa realidade mude. E isso é uma quebra de paradigma. Nós deixamos de ser observadores inertes para sermos observadores co-criadores. A nossa intenção e a nossa vontade, elas interferem num resultado científico. Isso num movimento simples de onda de um raio luminoso. Agora, trazendo um paralelo para a nossa vida, a nossa intenção e o nosso pensamento, eles conseguem interferir com o resultado de muitas coisas na nossa vida, né? A fé, que é a confiança, que é a certeza de uma intenção, é uma força espiritual colocada em prática. A fé praticada, como os espíritas dizem, a fé raciocinada, a fé onde ela é colocada com todas as forças dela para um determinado resultado. Tem efeito sim. E a gente tem observado em inúmeros estudos em que a fé, a esperança e a força interferem sim em resultados na liberação de hormônios, na liberação de neurotransmissores que ajudam na saúde mental, na melhora do sistema imunológico, na diminuição de doenças autoimunes, na melhora global da parte hormonal, como eu já tinha falado, permitindo que a gente tenha menos doenças como diabetes, doenças crônicas, doenças cardiovasculares. A coragem, a força e a fé que nós temos e a certeza das nossas intenções, obviamente elas sustentadas por uma vontade verdadeira. Que vontade é essa? E tentar entender os mecanismos de Deus, tentar usar a nossa intenção não para dominar, não para destruir, não para enganar, mas usar essa força que a gente tem para nos curar, para curar ao nosso redor, para criar uma ecologia, para criar uma relação saudável de nossa mente com o nosso corpo e com as pessoas ao nosso redor, com a natureza em si, né? Portanto, o que eu quero dizer com vocês? Este experimento, que é o experimento da dupla fenda, comprovou para nós, amigos, aquilo que a Bíblia, que o budismo, que os Vedas, que os estudiosos hinduístas, que os egípcios que trabalhavam com magia, dentre outros estudiosos da natureza espiritual, de que sim, nossa mente, o nosso espírito, a nossa força espiritual, ela imprime a realidade dela neste mundo, basta nós termos a perseverança e o entendimento de como fazer isso. E isso faz com que nós tornamos não mais coadjuvantes, não mais passivos frente à nossa realidade, mas nós tornamos prioridade, nós nos tornamos autores, nós somos os principais responsáveis pela nossa força e a nossa realidade, tanto física, quanto espiritual, quanto relacional. Richard Feynman, que é um grande
físico teórico americano, que ele fala que a física quântica, ela de tão complexa e tão profunda, ela quebra todo o entendimento que a gente possa ter. É algo desafiador, porque quebra totalmente a noção de realidade como algo físico e separado da gente, e traz de volta essa interação profunda da realidade mental, da consciência humana, da consciência de Deus frente a todo esse processo de cura. Trazendo agora para o Espiritismo, eu vou citar André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. E ele fala que o pensamento é o espelho da alma, que é o nosso pensamento, ele interfere na nossa realidade. E através do pensamento focado, de um pensamento controlado, ele consegue fazer o processo de cura ou de doença nas enfermidades da alma. Ou seja, nós somos a fonte viva da nossa alegria ou do nosso infortúnio, né? Eu vou citar também Emmanuel. Emmanuel fala muito que o nosso pensamento é o criador da nossa realidade e que o processo de cura, independente de qual seja, começa com a nossa alma, com o nosso espírito. A gente reconhecendo o que o nosso espírito quer, o que o nosso espírito precisa, entrando em sintonia com a nossa alma, nós podemos aplicar essa força focada no que a gente quer, e isso vai ter resultado sim, porque a gente sabe cientificamente que isso existe. Então vocês orando, vocês lutando, vocês melhorando hábitos, vocês crescendo em autonomia, crescendo em disciplina mental e espiritual, vocês vão conseguir sim aquilo que vocês querem muitas vezes, que é uma melhora na saúde, que é uma melhora na saúde mental, que é uma melhora relacional com as pessoas, né? Porque a nossa saúde não é só a relação com o corpo, mas a relação com os nossos familiares, com os nossos amigos, com o nosso trabalho, a prosperidade. Este mundo aqui é uma criação divina que serve de laboratório para nós colocarmos as nossas vontades, as nossas intenções, e tudo que a gente coloca a gente recebe de volta. E através dessa interação nós conseguirmos escolher caminhos para cada um. Cada um tem o seu caminho, cada um encontra Deus da melhor maneira que ele entende. Existem inúmeras religiões, inúmeras filosofias, todas elas falando uma convergência, que a nossa mente, o nosso coração, quando focados na nossa vontade, nós conseguimos resultados. Nós, espíritas, seguimos a filosofia cristã, da moral cristã, onde a gente busca sempre essa interação amorosa com a natureza, com o próximo, com o nosso corpo, procurando trazer as verdades e as leis divinas, esses valores divinos que a gente encontra tanto na Bíblia, citados por Jesus Cristo, para a nossa vida pessoal. Então que a gente possa usar as intenções puras e nobres de cura, através do alto amor, do autoconhecimento, focados em nós, na confiança certa de que esses nossos pensamentos, que essas nossas orações, que essas nossas ações, elas sim vão ter resultados, e resultados muito fortes e duradouros na nossa vida. Também podemos ser elementos de força e de intenção a influenciar muita gente, porque um pensamento focado, um exemplo forte, mexe com milhões. Emmanuel diz, aquele que se salva, aquele que se ilumina, ele ilumina milhões. O Talmud judaico diz, aquele que salva uma alma, aquele que salva uma vida para Deus, salva a humanidade inteira. O que isso quer dizer? Que a gente consegue, através da nossa autossalvação, da nossa autointenção, criar caminhos dessa ideia mental para a realidade física. E ficam mais fáceis esses caminhos para as pessoas que estão ao nosso redor e que podem seguir o nosso exemplo. Sejamos exemplos, então, dessa força co-criadora. Sejamos co-criadores junto com Deus, trazendo essa realidade espiritual de cura, de saúde, de força, de esperança, de fé na nossa vida. Vamos agora, juntamente com a ciência, embasados pela ciência, embasados por todos esses espíritos que vieram antes da gente, através das filosofias religiosas e espiritualistas, estar em conjunto. Vamos pensar junto, criar junto, trabalhar juntos por uma verdade maior, ser implementada no nosso corpo, na nossa vida, na nossa sociedade, nesse mundo que a gente tanto ama. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, pessoal, e desejo que todos vocês tenham essa força e essa certeza de que estamos
no comando da nossa vida e que Deus nos abençoe nessa capacidade que nós temos de liderar. Fiquem com Deus e até a próxima semana.